Em que você se anima? Em que você tem colocado o teu coração? Deixa eu dizer para você, sim, começar essa ministração com algo que o Espírito Santo ministrou há pouco aqui sobre mim. Nós vivemos um tempo de muitos sinais. Vejam, nós tivemos há pouco tempo um terremoto na Venezuela. Posterior a isso, um novo terremoto na Colômbia. Agora teve um outro terremoto alguém lembra? Indonésia. Um novo terremoto na Indonésia. A pergunta é, qual vai ser a tua reação quando acontecer um terremoto na tua casa, na tua vida? Você está preparado para isso? Eu vou tirar você do conforto hoje. E vou dizer que possivelmente você não esteja preparado para isso. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos inquietamos com miudezas. Nós nos preocupamos com picuinhas, com coisas assim tão banais, tão insignificantes. Se nós não conseguimos resistir, às vezes, a essas coisas tão miúdas, se os nossos olhos às vezes cegam, ficam cheios de nuvens, de ramelas, por causa das coisas pequenas, e quando acontecer um terremoto dentro da tua casa, uma separação, a perda de alguém, uma situação abrupta acontecer na tua casa, isso é um terremoto. Qual vai ser a tua reação? Tirado você desse conforto, causando um desconforto na sua vida, eu quero dizer para vocês, isso não estava no script da minha ministração, mas enquanto eu estava orando, o Senhor trouxe bem forte ao meu coração essa palavra, esse versículo, que muda um pouco a mensagem que eu queria trazer. Eu tinha no meu coração uma mensagem assim de uma determinada forma, eu não vou sair do foco dessa ministração, mas eu quero dizer para vocês assim, qual é o consolo que o Espírito Santo trouxe para mim, enquanto eu via algumas coisas, enquanto a minha alma era inquietada com algumas coisas, os meus olhos eram para esse versículo. Eu nem passei para a Ângela, mas se ela for ninja, ela vai rapidinho lá. Em Hebreus no capítulo 12, essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Existe uma nuvem enorme de heróis da fé nos céus. Quando nós começamos a olhar para a vida de Elias, quando nós olhamos para a vida de Moisés, quando nós tiramos os olhos de nós e voltamos os olhos para a vida de Daniel, quando nós voltamos para a vida de Elias, para a vida de Josué, e quem sabe para a vida de Paulo e dos discípulos que andaram com Jesus, nós começamos a tirar os olhos das nossas preocupações, porque, amados, o mundo romano, ou romanismo, até fizeram estátuas dessas pessoas e as adoram, porque eles entenderam a influência dessas pessoas na vida delas, porque essas são verdadeiramente a nuvem de testemunhas que o Senhor deixou para nós nos apegarmos. O que mudou a vida de Paulo, o que mudou a vida de João, o que mudou a vida de Elias? Os olhos dele fitos no Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, o andar com o Senhor. O que fez com que o próprio Elias fosse levado aos céus, vivo. Enoque sendo levado aos céus. Porque ele não estava atemorizado com as coisas que estavam acontecendo na terra. Ele não estava preocupado com o avanço dos filisteus, dos amorreus, dos heveus, como também aqueles que começaram a andar com Jesus. Eles não ficaram atemorizados com o avanço do exército romano, e nem outros exércitos, e nem os abalos que estavam acontecendo na terra, porque eles tinham o coração deles no Senhor. Nesses dias o Senhor está
separando uma igreja que realmente tenha essa pegada. Uma igreja que não ande na vibe da religiosidade, que não se conduza pelas coisas que acontecem na terra, mas que tenha o coração conectado com os céus. E como nós chegamos a esse ponto? Quando nós temos a comunhão com o Senhor. Então a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, toda a nossa alma será boa. Mas quando os meus olhos, os meus sentimentos e as minhas emoções, elas são abaladas pelas circunstâncias, é porque a minha alma não está boa. Eu estou colocando os olhos naquilo que me influencia. O que influencia a sua vida? O que mexe com você? Veja bem, queridos, quando o Senhor me trouxe a respeito do que falar hoje, e tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, no primeiro livro de Crônicas, ou o livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 8, o Senhor reserva um grande espaço reservado ali para falar de uma genealogia. O que é uma genealogia? A genealogia tem a ver com o Serginho e os filhos dele. O pai do Serginho e os filhos dele. Tem a ver com o Favinho, os filhos e o pai do Favinho. Tem a ver com onde nós estamos conectados. E aí eu estava pensando, por que descrever uma genealogia? O que uma genealogia ministra nas nossas vidas? Ministra no seguinte, queridos: quando isso se torna verdade no meu e no teu coração, isso leva a que ponto eu deveria fazer parte daquela história. O que eu mais desejaria é ter o meu nome também descrito nessa genealogia aqui de primeiro livro das Crônicas. E essa genealogia, ela começa fazendo menção ao primeiro homem produzido por Deus. Como produzido por Deus? Porque o Senhor tomou ele do pó da terra com as suas mãos. Era um ser inanimado. Era um barro, como às vezes nós somos. Por que às vezes nós somos? Porque ele tomou desse barro e soprou nas suas narinas o fôlego divino, e esse barro passou a ter vida. Quando nós viemos a essa terra, queridos, nós viemos na posição de barros, inanimados, e às vezes animados, e às vezes desanimados. Mas quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, e permito que o Espírito Santo me conecte com Jesus, e Jesus graciosamente me conecte com o Pai, então esse sopro me tira da qualidade de só barro, me tira a qualidade de, quem sabe, um ser inanimado ou desanimado, porque eu sei em quem eu confio e quem me conduz. Porque nós não somos conduzidos, segundo a palavra, por vistas. Nós somos conduzidos por fé. Porque se eu me conduzir por vistas, eu olho para a minha empresa e desanimo. Eu olho para a minha casa e às vezes não encontro força. Eu olho para o meu relacionamento matrimonial e tenho vontade de desanimar. Como a gente fala com algumas palavras, algumas pessoas e atende muitas pessoas, e algumas dizem assim: eu tenho vontade de largar tudo. Mas vai largar, o que é tudo? O que é largar? É como aquele indivíduo que manifesta o extremo do ridículo. Mora sozinho, arruma uma encrenca e quer fugir de casa. Às vezes nós estamos assim, porque a nossa casa, queridos, escute isso. Jesus veio e fez a obra e foi para junto do Pai preparar morada para nós. Como nós vamos fugir dessa tamanha verdade? Hoje, eu quero
tomando por conta essa genealogia que é citada desde Adão e refere-se ao povo de Israel, como eu digo para vocês, como eu gostaria de ter o nome do meu pai ali, ou do meu avô, ou do meu bisavô, do meu tataravô, ou do avô. Como eu gostaria de olhar para aquele lugar e dizer, aqui está o nome dele. Mas o Senhor me inseriu nessa genealogia, depois que a minha vida foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Então ele toma esses 8 capítulos e uma avalanche de nomes são citados ali. Porém, lá pelo 4º capítulo, dentro de toda essa citação, a Bíblia diz que ele realiza uma pausa, ou dá a entender que ele realiza uma pausa e somente em 2 versículos ele faz menção, escute isso, a uma pessoa. Ele faz menção a um indivíduo, a um ilustre desconhecido. E aí para mim, quando eu olhei para esse personagem, eu disse, uau, é uma ponta da nuvem de testemunho que o Senhor quer que eu enxergue. Por quê? Porque o diabo não quer que eu olhe para a Bíblia. O diabo quer que eu olhe para as circunstâncias. Ele quer me algemar. Ele quer me aprisionar. Ele quer me jogar na caverna. Ele não quer que eu olhe para os céus. Ele não quer que eu tenha a Bíblia como base. Comentávamos hoje, lá em casa, com uma pessoa bem chegada a nós, que nós glorificamos a Deus, porque pessoas que caminham conosco não se deixam corromper. Algumas até perdem o emprego onde estavam, abrem mão de um lugar exitoso no nível natural, para não negociar os princípios e os valores que foram impregnados no coração dessas pessoas. Por quê? Porque a nuvem de testemunho faz parte delas. Vejam, queridos, o que eu quero falar hoje é sobre a genealogia. Não tem a ver com a nuvem. Porém, o Senhor trouxe a nuvem como complemento para que eu e você compreenda isso. Então aqui em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, agora ela vai projetar lá e eu quero ler enquanto ela projeta. Apenas 2 versículos diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores eu dei a luz a ele. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga um amém, pelo menos, queridos. Pense você numa situação de mal-estar, numa sentença de vida e de caminhada. Mas de repente, por você levar Deus a sério, a casa dele, a manifestação daquilo que ele faz na sua vida, o acréscimo, o alimento que mantém você de pé e que leva você para uma nova dimensão, e de repente você parar no momento oportuno e dizer, eu vou falar com o Pai. E o Senhor no final dizer, e lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Essa é a mudança que o Senhor quer para nós como igreja nesses dias. É tempo de nós amadurecermos, é tempo de nós largarmos a adolescência espiritual, é tempo de nós nos permitir ser chacoalhados para o encontro com o noivo, para o encontro com o Senhor. É tempo de nós sairmos do lugar onde a paralisia espiritual insistiu em nos manter ali. Quem ficou paralisado, queridos, foi quem olhou para trás. E, aliás, virou estátua de sal. O Senhor veio para fazer uma obra em Sodoma e Gomorra.
Porém, alguém olhou para trás e não deu atenção naquilo que o Senhor tinha como foco pela frente. E a Bíblia diz que ficou ali totalmente paralisada. E às vezes, nós ficamos olhando para trás, nós ficamos nos preocupando com as coisas no âmbito natural, e a paralisia nos pega. Nos tornamos, às vezes, como estátuas. E ninguém vai, como nós aqui, se deleitar com uma estátua. Quantos têm estátua em casa e ficam em pé? Ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos alguém que nos move, nós temos o Espírito Santo ao nosso favor. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar aqui que nós devemos primar por sermos conhecidos muito mais nos céus do que pelos olhos aqui da terra. Quantos lembram disso? Então, deixa eu dizer para vocês, eu creio que literalmente essa palavra se aplica na vida dessa testemunha, dessa nuvem de testemunha chamada Jabes. Se aplica muito a ele. Por quê? Porque era um ilustre desconhecido, porque era apenas um indivíduo que tinha um histórico de mal-estar, mas que de repente o Senhor faz uma pausa naquela genealogia de 8 capítulos e lá pela metade diz: ei, eu quero falar com a igreja, eu quero falar com a FUV. Aliás, quero falar comigo primeiro. O Senhor me chamou de lado e disse: eu quero falar com você. Escute o que eu quero falar com você. Eu nem comento com a Helenice o que eu vou ministrar aqui, até mesmo para eu poder repartir com vocês aquilo que o Senhor está me inquietando. E isso para mim é um chegar do fogo de Deus na minha cabeça, a ponto dele dizer: ei, a chama do altar não pode se apagar, eu quero tear fogo sobre você. Quantos querem fogo sobre as suas vidas? Então, queridos, como eu falei no início, muitos nomes são citados. Porém, chegou o momento em que o Senhor inquieta ou traz uma descrição de destaque, uma descrição de grande respeito, porque a Bíblia diz que esse homem, ele foi tratado como o mais ilustre da sua casa, o mais ilustre da sua família. É possível que na genealogia, muitos nomes dos seus parentes, tanto antes como depois desse texto, foram citados, mas nenhum deles recebeu um cuidado ou uma palavra como ele recebeu, como o mais ilustre da sua casa. Mas eu quero que você escute isso. A cultura da época de Jabes era diferente da nossa. O nome das pessoas, sabe como era escolhido o nome das pessoas? De acordo com a situação do momento, conforme as coisas iam acontecendo. E o nome Jabes significa dor. Por que foi escolhido como dor? Porque remete à forma angustiante como a sua mãe o pariu. A forma como ele nasceu, como a mãe sofreu na ocasião. Então, por causa do sofrimento, ela disse: ele vai chamar-se dor. Então, o nome Jabes significa dor. Então, o sentimento de um nome que representa a terrível dor da sua mãe, ele carrega por resto da vida, ou carregou por resto da vida. Todas as vezes que ele lembrava do seu nome, ele lembrava do quanto a sua mãe sofreu. Mas vejam, amados, esse sentimento que vinha à sua mente não era algo que ele forçava. Eu quero lembrar por lembrar, eu quero ficar nesse sofrimento. Não, ele tinha um registro que vinha à sua mente de forma involuntária. Agora deixa eu dizer para você isso, eu quero que você entenda nessa noite. Ele soube lidar com essa situação.
Muitos na época, e possivelmente muitos aqui, quem sabe eu esteja acertando a tua situação, muitos não saberiam lidar com essa situação. Pastor, como Jabes então conseguiu chegar nesse lugar de ser honrado em meio a essa genealogia? Deixa eu dizer para vocês, porque ele tomou uma postura, diga comigo, diga postura, para sair da sentença do que o seu nome significava. Ele teve uma atitude de tal forma que ele não se permitiu ficar preso. Como que ele fez isso? Ele não foi procurar autoajuda, embora seja bom. Ele não foi procurar um psicólogo, embora seja necessário. Ele não foi procurar um médico para receber um receituário do que ele deveria tomar, embora seja necessário, muitas vezes. O que a Bíblia diz que ele fez? A Bíblia diz que ele invocou o nome daquele que pode fazer nova todas as coisas. Esse é o crente da época. Como são os crentes de hoje? Essa é a questão que a nuvem de testemunha precisa inquietar eu e você. Para onde nós vamos quando os quadros de dificuldades acontecem? Quem tem plano de saúde vai para o lugar onde tem um convênio. Quem tem condições de hospital corre para o hospital. É errado isso? Não é. Porque cada uma dessas coisas o Senhor permitiu que viesse à existência para cuidar de mim e de você. Para que nós tenhamos longevidade e não nos entreguemos aos ataques do diabo. Mas a primeira coisa que o Senhor deseja é que o meu e o teu coração confie nele. Porque, querido, senão eu vou para o hospital, eu vou para o plano de saúde e aquele será o meu Deus. Mas eu devo me tomar desses artifícios ou dessas seguranças, mas ali dizer: o Senhor é o meu socorro. Porque você já pensou, quando você estiver lá na maca, você tomar uma anestesia, você não está sentindo nada, em outras palavras, você apagou. Você deixou, entre aspas, de existir naquele momento, porque você não se comunica com ninguém. Então, ou você está nas mãos do Senhor, que deseja que você acorde daquele momento, ou então você se foi. Por isso, a Bíblia diz que ele invocou o Senhor, crendo que o Senhor poderia renovar a sua mente e o seu coração. Quantos creem que o Senhor pode renovar a sua mente e o seu coração? Eu quero dizer, queridos, você está aqui nessa noite, você faz parte dessa igreja, desse corpo, porque algo tem atraído o teu coração. Mas existem algumas chaves que precisam mudar, para que a porta da graça, para que a unção dos céus não encontre barreiras nas nossas vidas. A religiosidade é uma das barreiras. Fazer as coisas de forma rotineira ou só por fazer são barreiras, são portas fechadas. Mas o Senhor quer romper com essas portas para derramar do seu óleo e da sua unção sobre o povo dele. Então, queridos, aqui de forma contrária, o que a vida e o nome de Jabes intentavam contra ele, ou no desejo de mantê-lo preso, a Bíblia diz que ele foi tomado de coragem, ele foi tomado de ousadia e intrepidez. Coragem, ousadia e intrepidez. São coisas que têm que me levantar, têm que me tirar do meu leito de comodismo e me levar para o lugar onde eu preciso. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, até passei para a Ângela, vai projetar ali, diz assim: tendo, pois, irmãos, aqui o escritor de Hebreus dizendo, tendo, pois, irmãos, possivelmente foi Paulo, não está bem claro quem escreveu, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus.
O sangue de Jesus foi a propiciação, o derramar, para que eu e você possamos nos sentir credenciados para entrar no Santo dos Santos, para invocar o Senhor da glória, aquele que muda todas as coisas. Porém, eu preciso ter intrepidez, ousadia, coragem, sair do medo, da fuga, e ir para esse lugar. Sabe por quê, queridos? Porque na minha mente eu não vou mudar as coisas. Na minha forma de agir, eu não vou mudar as coisas. Quem vai mudar é o Senhor. Quantos creem nisso? Digo amém. Então Jabes, ele voltou os seus olhos para os céus. Primeira coisa, clamando pelas bênçãos do Pai. Segundo, rogando também pelo alargar das fronteiras em todas as áreas. Veja que ele clamou ao Senhor pela bênção. Mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, assim como eu entrei no Santo dos Santos e eu clamo pela bênção do Senhor, então as coisas que eu preciso que sejam rompidas, as necessidades que eu tenho, eu também apresento diante do Senhor, para que se alargue as minhas fronteiras e eu possa ter novos acessos. Porque muitas pessoas ficam presas só num estilo de vida, porque não apresentam ao Senhor, porque se acham indignas, porque falta ousadia, intrepidez e coragem para sair desse lugar e entrar nos Santos dos Santos. Por quê? Porque às vezes não se acha debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E nós precisamos chegar nesse lugar. Terceiro ponto, ele também diz a palavra que ele pediu para que em toda a sua caminhada a boa mão e a presença do Senhor fosse com ele todos os dias. Every day, todos os dias. Às vezes nós vamos para o culto e temos dificuldade da nossa alma, e eu não estou criticando ninguém aqui, mas às vezes a nossa alma, ela está tão presa, ela está tão distante, tão fora do quadro genealógico do Senhor, da árvore genealógica dos céus. Ela se acha tão distante que nós temos dificuldade de receber a palavra. Que parece que o que é servido vai atingir esse ou aquele, mas eu não sinto atingido. É como aquele que diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, e é o contrário. 10.000 alimentados do meu lado, 1.000 do outro lado, e eu não consigo saciar a minha fome. Então Jabes aqui, ele disse que a boa mão do Senhor seja comigo, e a presença dele não seja só nos dias dos cultos, não seja só no dia da célula. A presença dele seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A presença do Senhor seja na minha casa, seja na minha empresa, seja no meu trabalho, seja na rua, por onde eu andar, a presença do Senhor seja comigo. Porque Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa eu sair desse lugar. Porque ele compreendeu o reino dos céus. Ele entendeu a nuvem de testemunha. Ele percebeu que ele tinha acesso a esse lugar. Então, ele não queria sair de casa se o Senhor não fosse com ele. Ele não queria estar à frente daquele povo se o Senhor não fosse com ele, porque ele sabia que dá com os burros na água, como diz a palavra. E às vezes tudo que nós queremos fazer, queremos até fazer para o Senhor. Escute, queridos, eu estou aqui para fazer para o Senhor. Você está se alimentando, mas a palavra, antes de ecoar na terra, ela ecoa nos céus. Mas se o Senhor não for comigo, como dizia o meu finado pai, é como latir na lua, ou fazer buraco na água. Não resolve nada. Daqui a pouco eu vou enfrentar uma dificuldade no casamento e vou desmoronar, porque o Senhor não está comigo. Daqui a pouco vou ter um problema no meu trabalho, ou na empresa, ou no emprego, porque o Senhor não está comigo, as coisas desmoronam. Daqui a pouco, nas coisas que eu faço, no meu empreendimento, vai ter um problema e vai desmoronar. Mas se o Senhor está comigo, a vitória é certa, amados. Ele tem saída para as nossas vidas. Escute, essa é uma palavra tão importante. Nuvem de testemunha. Não era esse o título, não tinha nada a ver com essa palavra, mas assente isso no teu coração. Em quem você tem se apegado?
Em quem você tem confiado? Nós temos visto homens poderosos na terra se movendo, tentando assumir posturas de governo sobre a humanidade. Isso abala você? Isso traz medo para você? Deveria trazer, porque quando esse medo se levanta, eu sei em quem eu confio. Então, que é a minha vida? Não é nada, porque o Senhor é o dono da minha vida. Então, aquilo que eu perder aqui, até no nível de barro, porque deveria acontecer, mas a minha vida, na eternidade, já está garantida nos céus. Você crê nisso, queridos? Nós temos que partir desse princípio. Então, por que tudo isso? Porque ele diz assim, a fim de que no quarto ponto disso, fosse preservado do mal e ausentado da angústia. O mal é algo que se apodera do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, quando filhos nascem para a eternidade, quando filhos se convertem, quando filhos recebem a porção do novo nascimento, então esses filhos, eles não são engolidos pela angústia. Eles não são engolidos pela dor, embora as enfrente. Pastor, você tem angústia? Sempre. Você tem dor? Várias. Posso enumerar várias para você. Você tem medo? Também. Mas nenhum deles me engole. Porque o Senhor é comigo, então Ele me preserva da angústia. Ele me preserva do mal. Daí nós oramos. Ou quando aprendemos, alguns aprenderam, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Aí no final Ele diz, livra-nos do mal. Mas nós não acreditamos às vezes. Então Ele tem essa palavra de firmeza para nós. Então, queridos, hoje muitos se perguntam, quem sabe seja a tua pergunta, se vale a pena continuar clamando, se vale a pena continuar insistindo, se vale a pena permanecer esperando. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Diga, nuvem de testemunho. Então aqui nós temos o resultado de quem clamou, de quem esperou em tudo. Em que, pastor? Em tudo. Em que? Em tudo. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu em tudo o clamor de Jabes. Quando eu entrego tudo na presença do Senhor, Ele tem o tudo dele sobre a minha vida. Quando Ele tem o controle de toda a minha vida, o todo dele é derramado sobre mim. Se eu entrego 1%, 0,5%, 0,5% da minha vida ao Senhor, eu vou ter de volta só isso, e isso é insuficiente para me manter conectado com os céus. Então eu preciso ser 100%, eu não estou falando, queridos, de perfeição. Enquanto nós transitamos sobre essa terra, sem os nossos corpos glorificados, nós estamos sujeitos a uma série de variações nas nossas emoções e no nosso físico. Mas se a minha vida está nas mãos dele, então essas circunstâncias de desgraças não nos abalam. Esse texto, certamente, ele mexe com cada um de nós como mexeu comigo. Eu espero que mexa com você. Diga para quem está ao seu lado, me ajuda. Eu espero que esse texto mexa com você. Talvez você não tenha uma circunstância, escute isso, talvez você não tenha uma circunstância que remeta ao teu próprio nome. Você já parou para pesquisar o que o teu nome representa? Tomara que não seja igual ao de Jabes. Tomara que o teu nome represente alegria. Porque hoje os pais têm um pouco mais de discernimento. Muitos procuram alguns textos bíblicos para ver o que o nome representa, então eles dão esse nome para os seus filhos. Mas você parou para pensar o que o teu nome representa? Mas, queridos, tem algumas pessoas que hoje sofrem com algumas circunstâncias, até de rótulo sobre a sua própria vida.
A sociedade rotulou. Você já não parou para pensar por empregos que você passou, empresas que você constituiu, negócios que você fez? Você já não parou para pensar quantas pessoas já pensaram, ele não tem condições? Ou, essa igreja não vai dar em nada mesmo. Alguns vão sair mesmo. Alguns não vão permanecer. Rótulos que a sociedade tenta imprimir nas nossas vidas. E aí a própria família, às vezes, tenta imprimir alguns rótulos do tipo, esse não vai dar em nada. Quem sabe você ouviu isso do próprio pai. Ou de alguém bem chegado a você, ou ele só serve para nos envergonhar. É uma vergonha no meio da família. Ou vamos escolher alguém e diz, tudo menos ele. Não, esse não. Pelo amor, esse não vai dar em nada. Rótulos. Talvez o teu nome represente coisa boa. Remeta ao teu pai, que foi uma boa pessoa, ou teu avô, que foi uma pessoa famosa, ou algum famoso. Alguns têm um nome como John, ou no antenome, né, Yuri? Outros chamam-se Walder. Talvez o nome seja algo bom, mas e as circunstâncias que você viveu? E as palavras que você ouviu? E as sentenças que tentaram amarrar você, pôr você numa prisão? Alguns que disseram até, você nem completou teus estudos. Você é um obtuso, traduzindo, um burro. Um rechon. Circunstâncias que tentam dizer, ei, você não cuida nem do teu físico, nem do teu emocional. Você é um Zé Mané. A pergunta é, para onde você tem ido? Onde tem sido o teu socorro? E aí quando você vai para o texto, a Bíblia diz, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E aí quando você vai para o texto bíblico, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Quem escreveu esse salmo? Vai lá para ver. Quem escreveu outra palavra? Vai lá para ver. Nuvem de testemunha. Jabes tinha essa visão. Por isso ele foi chamado aqui como ilustre. Não estou fazendo, queridos, apologia a um homem. Eu estou fazendo menção ao que Deus faz na vida de um homem. E o quer fazer na sua vida. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar idolatrando. Vamos ter um Jabes lá e outro Jabes aqui para a gente chegar e ser prostrado. Não. O Senhor quer mudar a minha e a tua vida. Então, mesmo que o teu nome, quem sabe, tenha sido negativo, ou as circunstâncias digam, você não vai chegar em tal lugar, a palavra que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje é, não se conforme. Diga para quem está ao seu lado, diga, não se conforme. Diga, se Deus mudou Jabes, Ele pode mudar você. Quem era Jabes? Alguém que carregava no seu nome uma desgraça. Alguém que carregava no seu nome a sentença de alguém que lhe amargurou, que lhe machucou, que lhe agrediu, que era sua mãe. Porém, Deus mudou Jabes. E pode mudar eu e você. Amém, queridos? Creia nisso, não se conforme. Mesmo que o teu nome um dia foi escolhido no meio de muitos nomes importantes a ponto de não valer nada. Quem vai lembrar de um Leonir? Lembra? Vou tentar citar alguns nomes aqui. Quem vai lembrar de um Abel? De um Abel e da Bel? E Lu, então, tem Lu para todo lado aqui. Mesmo que o teu nome pareça ofuscado, às vezes a nossa vida é mais ofuscada do que o nome. Às vezes o meu nome, por exemplo, é o dos antigos. É do nome dos Valdir, dos Milton, dos Dirceu, assim vai, não quero ofender os outros, mas é o nome dos antigos.
Não é verdade? Mas às vezes, o nome ainda não remete a muita coisa, mas às vezes a tua postura como pessoa, querido, escute isso, às vezes está mais arrebentado que o nome. Alguns têm até um nome mais moderno. David. Me ajude o nome das mulheres. Elizabeth. Não é verdade? Mas às vezes a situação não está boa. A vida parece que conspirou de forma contrária. Deixa eu encerrar e eu quero orar por você. Eu penso que essa noite você vai sair aqui refletindo algumas coisas. Como está a minha postura? Jabes representava uma desgraça. Qual foi a postura dele? Teu nome talvez não represente uma desgraça, mas quem sabe a tua postura não seja boa. Mesmo que o teu nome esteja em meio a essa avalanche e você esteja pensando, quem sabe a sua vida esteja no meio de uma multidão e você enxergue aquele prospera, o outro onde ele põe a mão as coisas funcionam. Tudo que eu ponho a mão parece que é marcha ré. Isso são circunstâncias da vida, não circunstâncias dos céus. Porque na circunstância dos céus, queridos, mesmo que você e o teu nome esteja escondido entre um amontoado de pessoas ou coisas importantes, Deus está vendo você. Aquele que te chamou à existência está vendo você. Falei no início, às vezes nós vemos como um barro, um inanimado, uma pessoa que precisa do sopro do Senhor. Sim, mas se você está aqui, você recebeu o sopro do Senhor. Então aquele que te cuidou desde o ventre, deseja cuidar você até o dia do Senhor, até o encontro com Ele. Então Ele olha para você de forma individualizada. E Ele espera a sua atitude para te abençoar. Para onde você tem, aonde você tem acessado, para onde você tem corrido, quando as avalanches, as desgraças, as circunstâncias, as acusações, as muitas vozes tentam derrubar você. Para onde você tem corrido quando os terremotos, os maremotos, as tsunamis, as desgraças, no nível natural ou no nível financeiro ou que circunstância seja, para onde você tem corrido? Jabes invocou o Senhor. E ele disse, Senhor, que Tu seja comigo todos os dias. Que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou em tudo. Você quer ser abençoado em tudo? Mude a tua postura. Vá para o lugar certo. Às vezes nós vamos para um lugar e a nossa alma, os nossos olhos querem dizer, eu vou arrebentar você. Jabes olhava para dentro da sua alma e a sua alma dizia para ele, eu criei uma prisão para você. Mas chegou o momento em que ele foi revestido de ousadia e de coragem. Então o Senhor quer te abençoar, sabe por quê? Sabe por que Deus quer te abençoar? Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe por que Deus quer te abençoar? Você sabe por que Deus quer te abençoar? Escute esse último versículo para você guardar no teu coração. Para você escrever nas tábuas do teu coração. Para você criar memória dos céus na sua vida. Para você se sentir inserido na genealogia dos céus. Escute o que a palavra de Deus diz. Mateus 7:8 diz assim: aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Por que nós
Vou usar uma palavra bem feia aqui. Por que nós nos acadelamos? Por que nós viramos um cusco ou um perro e fugiu de la presença de nuestro Deus? Por que nós fugimos? Se a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Se a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Se a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se lhe abre. Sabe por que, queridos, nós não temos recebido? Porque não temos pedido. Ou porque desistimos. Ou porque paramos. Ou porque desistimos. Por que nós não buscamos? Porque não nos empenhamos em encontrar. Nós temos que... Pastor, você vai se encontrar com Jesus? Como eu vou me encontrar com Jesus se eu não busco? Como que eu vou encontrar com o Pai se eu não o busco? Então o resultado do meu encontro com Ele de forma definitiva será resultado da minha busca. Como que a porta continua emperrada? Porque eu desisti de bater. Eu fracassei, eu corri, Uma palavra feia que eu usei agora. É tempo de nós nos levantarmos. O Senhor está permitindo que coisas aconteçam na terra. Ei, abra os teus olhos e enxergue. Não se faça de desentendido. Isso está acontecendo lá, igual a pandemia. Só acontece lá. Escute, queridos. Quando eu estava adorando o Senhor me levou os meus olhos para o pavilhão nacional. Precisa acontecer uma virada de chave esse ano. Nós precisamos clamar ao Pai por perdão, pela negligência da igreja que não tem orado. E nos levantarmos nesse dia dizendo, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Perdoa, Senhor, o teu povo. Faz com que os sacerdotes se levantem e chorem entre o alpendre e o altar. Faz com que a igreja se levante nesses dias e não vá só para as mídias sociais ou não vá para a marcha para Jesus, que é para Jesus, só para fazer selfie. Só para fazer vídeo e depois passar para a igreja. Vá lá com uma visão profética. Vá com esse desejo. Que a igreja se levante e aí sim, o Senhor diz que Ele olhará dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós precisamos nos levantar nesses dias. Mas começa onde? Comigo e com você. Olhando para a nuvem de testemunho que o Senhor tem liberado sobre nós. Quantos Jabes vão ser curados nessa noite? Fique em pé e vamos orar. Se você sentiu que essa palavra foi para você, põe a mão no seu coração. No fechar dos seus olhos, apresente ao Senhor, diga, Pai, de fato eu não tenho reagido de forma positiva. Eu tenho retrocedido naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Eu não tenho buscado no lugar certo, que é a Tua palavra. Eu tenho me conduzido pelas minhas emoções. Eu tenho sido guiado pelas circunstâncias. Eu tenho me abatido pelas coisas à minha volta. A minha alma se tornou como uma caverna, onde eu tenho sido triturado dia e noite. Quem sabe em algumas áreas, nesse quesito, você precisa apresentar diante do Senhor. E dizer, Pai, eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que é verdade. E a Tua palavra diz que ela própria é a verdade. Pai, eu oro para que essa noite, Espírito Santo de Deus, ao colocar, Pai, as mãos sobre os nossos corações, que o Senhor despedace toda a cadeia de alma, Senhor. Pai, toda acusação do diabo que tem tentado descaracterizar a igreja, tem tentado tirar a igreja da essência que foi criada para a glória do Senhor. Eu rogo, meu Deus, que nessa noite o Senhor nos leve para o lugar da adoração, para o lugar da entrega, para o lugar, Senhor, onde
dependeremos completamente do Senhor. Eu oro para que o Senhor tome essa igreja nas tuas mãos e nos leve para que os nossos olhos sejam focados nos céus, para que dependamos da aprovação do alto e não da aprovação da terra e nem das nossas almas. Quando nós encontramos a aprovação do Senhor, tudo fica mais leve. O Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis como Jabes, sentenciados, cansados, acorrentados. Tomai o meu jugo que é leve e que é suave. Aprendei de mim que sou manso de coração. Senhor, nós temos buscado socorro nos lugares errados. Temos encontrado respostas em lugares errados. Por isso, muitos sofrem. Por isso, muitos estão doentes. Tira-nos, Pai, do lugar dessa acusação. Eu oro para que seja um tempo de sarar a igreja. Assim como o Senhor permitiu que ontem tivéssemos com essa equipe aqui junto com as crianças, assim como o Senhor permite que os idosos sejam assistidos nessa casa, assim como o Senhor está, Pai, legitimando agora esse casal de pastores que se preocupam com as famílias, com os casais, assim como o Senhor está, Pai, despertando alguém para cuidar dessa juventude, eu sei que o Senhor vai nos levar em lugares onde nós nos sentiremos cada vez mais seguros no Senhor. Por isso, Pai, eu quero te louvar, porque estamos prestes a celebrar mais um aniversário dessa casa. Mas se o Senhor não estiver aqui, será mais uma cerimônia sem nenhum efeito no nível espiritual. Por isso nós pedimos, Pai, em cada detalhe, em cada mover das nossas vidas, dos nossos corações, seja conduzido para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levante um aplauso a Ele bem forte.